Ele devia estar com defeito. Treinamento. Aí, opa, voltou. Beleza. Agora vai. A página estava aberta do YouTube. Então, é o que eu falei. Comigo estava acontecendo a mesma coisa quando eu entrei, aí fechei e melhorou. Mas, enfim, vamos lá. Eu vi lá que achei interessante, né, que você comentou da questão da sucessão de fauna, né, perante as extinções, né, os eventos. Peraí, galera, pera um pouquinho. Só um minutinho. Tá bom, tudo bem. É o Rodrigo que está falando, né? Rodrigo, isso, sou eu. Rodrigo, só um minutinho. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu não apareci mais na live de vocês porque eu tô com a minha filha de férias aqui. Eu só a vejo uma vez por ano. Então, tô aproveitando as férias dela aqui, viu? Cadê o Quilmento? Bola, cara. Legal. Cadê o Quilmento? Tô com saudade dele. O Quilmento teve que sair. Entendi. Mas beleza. Vai? Mas enfim, desculpa, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Não, imagina. Então, como eu estava falando, né, eu tenho um canal de divulgação científica que eu trabalho com a parte de paleontologia já tem muito tempo, né? E eu vi você comentando sobre a questão das extinções aí ao longo como a gente vê de acordo com a coluna geológica, né? E eu sei que você não tem problema com o tempo profundo, o que já é muito bom. E aí eu vi que você comentou que existe uma diferença entre as faunas e entre uma extinção e a outra. Por exemplo, no período Permiano você tem uma fauna X, acontece um período de extinção, e aí no Triássico você tem uma fauna Y. Só para entender, esse é o argumento que você trouxe no debate do Quilmento? É claro que vocês não podem fazer um espantalho disso dizendo que a fauna muda completamente, né? Não foi isso que eu disse. Então, eu queria que você explicasse melhor. É óbvio que abre um nicho ecológico gigantesco pela extinção. A extinção, se eu não me engano, essa do Permiano, foram quase mais de 90% das espécies. Isso mesmo, 90%. Especulação. Isso aí. Então, vocês imaginem a quantidade de nichos ecológicos que ficam abertos. Uhum. Não, eu não entendi a questão dos nichos ecológicos de fato. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o saurópodes da era Mesozoica, você na era Cenozoica tem a substituição pelos paraceratérios, por exemplo. Eu entendi nessa questão. Não, mas estou falando em relação à parte... não só a questão Vocês estavam falando de répteis tipo mamíferos um tempo atrás, não estavam? Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Sim, acho que o Quilmento que falou sobre a questão dos elefantes, mas eu citei por cima a questão dos répteis mamíferos. O que eu quero dizer é que é assim... Não, elefantes não, os répteis tipo mamíferos, a transição... Terápsidas, né? Isso, E, na verdade, é até bom destacar, até o Quilmento comentou lá de répteis mamaliformes, esse termo nem é adequado, porque... pela filogenia, réptil é um clado e sinápside é outro. Mas aí é uma coisa mais técnica. Mas a questão é que, por exemplo, quando a gente vai comparar a fauna que a gente tem do Permiano com a fauna do Triássico, a gente vê alguns animais remanescentes de uma fauna para outra, e não só não só assim, espécies, tá? Mas também algumas famílias e até classes que você vê indo de um ponto a outro, né? E você vê, basicamente, um restart, uma diversificação desses sobreviventes da extinção. E isso a gente acompanha ao longo do registro fóssil. Então, assim, e a gente vê uma mudança constante, não é assim que faunas fixas a cada era. Não. Você tem, por exemplo, uma... eu nunca disse isso, Rodrigo. Eu nunca disse isso. Só para que a gente não perca tempo... Claro. Não, eu quero que você explique melhor. Não estou querendo contradizer, não. É só para entender melhor. Não, é porque senão você vai perder tempo com um argumento que eu não usei. Tá bom, eu tô com você nessa questão. É claro que não é... Eu nunca afirmei que simplesmente se faz uma limpeza no planeta, se tira toda a fauna e a flora e se substitui por uma nova. Não é nada disso. Isso é um absurdo. Ninguém... certo. Não há como propor isso de maneira nenhuma. Tudo bem. Agora seria claro que, do ponto de vista lógico, se você... há um grande evento de extinção, natural, obviamente, né? Claro. Inesperado, que dizima a superfície de um planeta, a fauna e a flora, e esse planeta é de um interesse de alguma civilização para a colonização, é óbvio que a bioengenharia, a engenharia genética que vai ser feita no período posterior, com a inserção de novas espécies, feitas em laboratório, deve ser em grande medida de modificação das espécies que sobreviveram, porque elas já estão adaptadas ou já foram projetadas para aqueles ambientes. E a inserção de novas espécies
para completar esses nichos ecológicos. Aí a diferença, a novidade em termos morfológicos, genéticos, fenotípicos, ela surge muito nesses períodos, né? A explicação evolutiva é a tal da irradiação evolutiva, né? Certo. A abertura de oportunidades de exploração, mas fica essa questão, né? Por exemplo, os relógios moleculares, eles estão sempre mostrando diferenças enormes com a questão da estratigrafia, né, dos fósseis. Depende. Sempre há muita hipótese ad hoc para completar essas lacunas. E outra questão que é importante também da gente lembrar é aquela história que eu falei no debate com o Quilmento, né, que é algo que é reconhecido. Né? Quando há essas grandes revoluções, explosões da vida, existiram várias, não é só também uma retórica dos evolucionistas para falar que houve novidade evolutiva durante alguns milhões de anos. O que acontece, muitas vezes, é que surgem classes hierárquicas, cladísticas. Primeiro, a gente não vê uma diversificação específica ou interespecífica, gradual, para que depois surjam novas classes hierárquicas mais avançadas. A gente vê o surgimento, e aí não façam espantalho, eu vou usar a expressão, a gente vê o surgimento praticamente instantâneo na estratigrafia, subsequente, durante milhões de anos, de várias famílias diferentes, classes diferentes e tudo isso. O equilíbrio pontuado, que eu citei para o Quilmento, é claro que ele já foi abandonado, existe uma discussão muito grande durante 30 anos, mas ele tentou explicar isso de uma maneira em que a gente não achava esses fósseis, era uma maneira de explicar a ausência dos fósseis de transição, não era uma maneira de desacreditar o darwinismo tradicional, né? A teoria do Stephen Jay Gould, era uma maneira de contornar a falta de gradualismo dos fósseis. É claro também, como eu disse para o Quilmento, existe uma epistemologia na paleontologia, né? 1% das espécies se fossilizam. A gente tem mais ou menos essa perspectiva. O resto não. Nos níveis superiores, hierárquicos, cladísticos, a gente tem uma maior prevalecência de tipos, porque os tipos diminuem, né? A variabilidade diminui. Então, você vai subindo a hierarquia, por exemplo, simetria dos corpos, você tem pouca variabilidade. Então, você tem mais ou menos uma noção, pela curva do coletor, de que você tem praticamente uma amostra total daquilo que existiu naquele período, durante alguns milhões de anos. Mas aí você vai para níveis subespecíficos e isso vai ficando cada vez mais difícil. Eu não estou exigindo da evolução neodarwiniana que ela apresente todas as variabilidades, as sequências graduais, interespecíficas, não é isso que eu estou falando. Não é isso, não adianta fazer espantalho com relação a isso. O que eu estou questionando é que a teoria do design e a teoria, seja ela extraterrestre ou não, paulatina ou não, de colonização, de engenharia genética, ou de um design divino que cria as espécies, ou até de um evoteísmo, né, de que a evolução é guiada, né, ou de uma outra teoria, que não é o neodarwinismo, que pode surgir mais para frente no futuro, que explique, mas que também a evolução seja um processo informacional direcionado, né, não simplesmente natural, não teleológico, né, que seja um processo teleológico, mesmo que seja natural, que haja uma troca de informação entre ambiente e espécies, entre as espécies, para que possa haver esse surgimento de novidades, de material genético mais elaborado, de crescimento na quantidade de genes, de funções, enfim, todas essas questões, elas estão em aberto. Eu acho que a interpretação dos conjuntos de evidência é que vão dizer qual é a melhor explicação. E a melhor explicação é uma questão de tradição científica. É isso que eu estava querendo dizer para o Hércules, para o Francesco, para o pessoal. É uma questão de tradição científica. Não há nada que na metodologia da ciência, na epistemologia da evolução, da paleontologia e desses ramos, dessas áreas da ciência, não há nada que impeça existir várias hipóteses competindo em programas de pesquisa diferentes. Porque a gente nunca vai ter certeza, a não ser que a gente tenha uma máquina do tempo, a gente nunca vai ter certeza da melhor explicação. É como na origem da vida, a gente pode simular experimentos que até um dia possam trazer uma explicação positiva sobre como a vida se originou. Mas a gente nunca vai ter certeza que foi exatamente aquilo que aconteceu. Pode ter acontecido de maneira diferente daquilo que a gente vai fazer no laboratório. Então, essa que é a grande questão. A incerteza... Antônio, eu vou te dar assim para te poupar essa parte. Sabe essa parte assim da ciência, que as teorias podem competir e vão? Pode pular, tá? Tipo, aqui tu não tá falando com criança, tá? Então pode pular essa parte. Seja mais objetivo, mano. Essa partezinha simples. Essa parte lá, tu sei, todo mundo já sabe. Tipo, a gente sabe, cara, todas as teorias, a gente nunca vai, por exemplo, digamos que a biopoese der certo, um exemplo aqui, e reproduza. Mas a gente não vai poder afirmar, porque a ciência não tem essa metodologia de dizer, ó, pá, foi assim, não. A gente vai dizer, ó, a gente tem uma das respostas que pode ter ocorrido. É isso que a gente vai falar. A metodologia científica, ela funciona aqui, então eu peço que tu seja objetivo.
essa coisa de lactocência, isso é para criança. Então, E seja mais eu posso- objetivo e mais rápido. Eu posso responder um pouco a questão dos fósseis aí? A respeito do que Claro, foi claro, comentado? claro. Obrigado. Tá, então, como você disse que pode haver aí, de acordo com a sua ideia, tá? E lembrando, ó, eu respeito a sua ideia, tá? Respeitando sua ideia. Você teria, no caso, estaria dizendo que teria uma evolução guiada, direcionada por essas civilizações, não é isso? Para entender, de certa forma. É uma hipótese possível, é isso que eu estava falando. Tá. É uma hipótese dentre muitas, que podem ser possíveis. Ainda não, mas enfim. Então, beleza. Então, assim, a existência de formas intermediárias ao longo do registro fóssil, porque, sim, apenas 1% se fossilizou, então a gente não vai, muita coisa a gente não sabe que existiu e jamais saberá, né, ao longo do registro fóssil. Portanto, entretanto, a gente consegue traçar alguns paradigmas interessantes devido a algumas formas de transição que se preservaram, tá? Não a nível de espécie, mas a nível populacional. Inclusive mostrando aí grandes grupos, né, que surgem não só durante uma extinção e outra. Por exemplo, as aves, né, elas vão surgir aí entre o período Jurássico e Cretáceo. E sobre o relógio molecular, é importante ressaltar que assim, as divergências que existem no relógio molecular para o registro fóssil, está acontecendo algo muito interessante, que tinha uma divergência, que aos poucos as divergências estão se encaixando. Vou dar um exemplo, tá? Juramaia. O Juramaia é um caso interessante, porque tinha uma discussão dos paleontólogos da origem dos mamíferos placentários no Cretáceo, enquanto o relógio molecular apontava no Jurássico. E aí ficava aquela briga, né? Relógio molecular versus registro fóssil. Até que encontraram o bendito do fóssil do Juramaia, que é um placentário do Jurássico, o que confirmou o relógio molecular. Também colocava-se as aves do tipo atual, né? As neordites, aí o grupo das Galonceriformes, no Cretáceo, no relógio molecular, não tinha fósseis. Aí encontraram um fóssil, que até apesar de Wonder Chicken, galinha maravilha, que é um precursor dos Galonceriformes do Cretáceo, confirmando o relógio molecular. Então não é que existe essa total divergência. E mesmo quando ela existe... Eu não disse isso, Rodrigo. Eu não disse não, isso. tudo bem. Não, que deu a entender, então eu entendi errado. Mas beleza. Mas, matemático, forma, a gente... Desculpa, Rodrigo. Matemático, deixa eu fazer as pazes com você, matemático. Você ficou reclamando muito naquelas lives que eu ficava dizendo, olha, não foi isso que eu disse. É porque realmente, se vocês não fizerem, né, uma intencionalidade de distorcer o que eu estou dizendo, a conversa vai ser super suave, tranquila. Eu não tenho problema. Por exemplo, já acho eu já acho que não tem evidência dessa hipótese aí também, de direcionamento. É uma hipótese jogada no vácuo, e o problema é que quer pegar pequenas lacunas que não são estruturais e criar como se fossem grandes lacunas para, talvez, dependendo de o que se acha ou não, ruir a estrutura que a teoria da evolução construiu. Isso não é verdade. Provável, a estrutura já é sólida. Quando você fala com todas as letras que é uma hipótese provável, você está ligando. Você falou todas as letras isso, né? Você disse isso, pelo menos. Sim, claro. Beleza. Então, quando você diz isso e nós não achamos essa hipótese como ativada na epistemologia, você está tentando destruir todas as outras. É isso que o matemático está dizendo. Mas, senhores, vamos fazer um raciocínio aqui. Se alguém estiver manipulando espécies nesse planeta há milhões de anos, né, e for uma seleção artificial ou for uma engenharia genética, uma bioengenharia, tá? E eles estiverem utilizando as espécies e o material genético, seja ele nuclear ou citoplasmático, para refazer novas espécies, modificando, usando o próprio DNA já existente para criar novos padrões fenotípicos, o relógio molecular também vai bater com isso, porque as espécies que vocês consideram ancestrais, dentro da teoria neodarwinista, elas vão ser ancestrais, sim, mas ancestrais dentro de um projeto de engenharia genética. Mas você não tem a hipótese, você não tem as evidências, nem resquício de que está acontecendo. Vocês entendem isso? É o que eu estava falando para o Francesco. Isso não é uma hipótese. Qual é a evidência que você tem para assumir? Não tem evidência, exato. Qual é a evidência que você tem para assumir isso como uma hipótese? Você tem que ter algum indício. A mesma que vocês têm. Não. De jeito nenhum. Você tem genética? Antônio. Você tem análise cladística? Não, peraí. Tecnologia? Eu estou entendendo. Antônio. Não. Deixa eu responder o ministro. Você não tem nada. Você não tem nada sobre uma interferência alienígena. Não tem nada. Quase um achismo. Não deixe ele responder.
Rodrigo. Pode falar, agora, pode falar. Pode falar, pode falar. Claro, pode falar. Pode falar. Rodrigo, a questão é que existem sim algumas evidências indiretas disso. A questão não é... Uma das evidências... Eu gostaria. Uma das evidências... Espera um pouquinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Calma, deixa ele falar. É o tipo de atitude que a gente não vai chegar a nada, vai ficar aquela coisa chata. Eu tô quietinho, eu tô quietinho aqui. Dor de cabeça. Eu tô quietinho aqui. Eu só peço que seja mais objetivo, porque eu acho muita enrolação as respostas. Você já falou isso 3 vezes, eu tô tentando, cara, não é enrolação. Então tenta, é porque enrola muito, cara, enrola muito. Assim, ó, tu falou dos relógios moleculares, biológicos. Fala assim, larga uma pergunta para um aqui, papo um, joga um tema com um, joga um tema com outro, seja mais objetivo, é mais legal. Senão fica enrolação, só você falando, e ninguém consegue perguntar, isso é chato, né? Mas eu tô tentando responder ao humanista, ao Rodrigo. O Rodrigo do canal. O humanista? Humanista. Vou chamar de humanista. Tá, vou chamar de humanista. Beleza, é mais fácil, tá bom. Bom, humanista, o que eu estava te falando era o seguinte, para todo mundo, né? Eu nem me lembro, bom, enfim, deixa eu tentar chegar no ponto. Não, era sobre as evidências de interferência alienígena aqui na Terra. No debate. A evidência que você tem para isso? O que me faz como pensador, respondendo ao Glaucio também, o que me faz como pensador achar que essa é uma hipótese viável, né? Eu dei o exemplo que eu acho mais importante no debate do Quilmento. Existem N exemplos, mas dentro do design inteligente, que é a questão do material genético, né? Mas você acha que os alienígenas eles estão recriando vidas? Em que seria isso? A ideia dele parece que é que os alienígenas estão editando o material genético. Isso que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Mas que provas concretas você consegue mostrar isso pra gente? Olha, eu posso não fazer são uma provas pergunta, diretas, é óbvio que não são provas diretas. Vocês estão pedindo. Não, provas não, mas assim, evidências. Evidências, melhor. Então, mas o que é evidência para vocês? Aí vamos esse problema que a questão epistemológica é muito importante. O que é uma evidência científica para vocês? E dentro de cada área, o que é considerado uma evidência científica? Qualquer indício que alguma vida inteligente tenha visitado o nosso planeta. Qualquer indício qual seria Posso responder? Posso dar um exemplo? Você achar uma tábua, por exemplo, se você achar uma tábua de um objeto que não tem nenhuma linguagem na Terra, com um DNA que não tem nenhuma espécie, que a gente vê as origens nascendo da Terra, entendeu? Se você conseguir trazer, sei lá, uma tábua que não tem nenhuma escrita cruciforme, chinesa, nada. Aí a escrita é totalmente diferente, com a tecnologia totalmente diferente, com um aspecto, inclusive, do mineral dessa tábua diferente da Terra. Se você conseguir trazer algo que completamente veio do espaço sideral, aí a gente começa a ter alguma coisa. Mas aí é que tá, Glaucio. Mesmo que eu tivesse isso, eu vou dar um exemplo melhor do que o seu. Mesmo que eu tivesse um extraterrestre de mão dada comigo aqui e levasse lá na Unicamp, o que aconteceria? Não estou falando de teoria da conspiração. O que aconteceria? Ele seria analisado, sua biologia seria analisada. Sim. Apareceria nos jornais, na televisão. Vamos supor que o governo não se metesse, não tivesse nenhum encobertamento, não tivesse nada. Mesmo que eu tivesse de mão dada com um alienígena, mesmo assim não seria evidência de que ele veio de outro planeta. Não seria evidência que ele viajou desse planeta para a Terra. Não seria evidência que ele é de outra civilização. A única evidência... Por que não, Antônio? Por que não, Antônio? Não, porque a única evidência... Deixa eu concluir, galera. Calma. Deixa eu concluir o raciocínio rapidinho. Deixa eu falar. A única evidência que eu teria é um ser de biologia estranha, completamente diferente, nunca antes visto. Né? Essa seria evidência científica, é a única coisa que eu posso concluir, a não ser que eu vá na nave espacial para o planeta dele, documente a viagem, documente isso cientificamente. Eu não consigo provar. É aquela petição do impossível. Imagine civilizações avançadíssimas que nos visitam. Como é que eu vou ter evidência direta disso em laboratório? Não existe. Vocês estão querendo uma epistemologia de comprovação que não existe. É a mesma coisa que... Você pode comentar sobre isso. Vou dar um exemplo para você. Elas não visitam. Você é da arqueologia, né? Pois não. Você é da arqueologia, né? Pois não. Isso. Aí você já ouviu falar de um faraó chamado Tutankhamon? Da história do descobrimento do túmulo dele? Claro, né? Então, tem uma galera que acredita que as alienígenas construíram as pirâmides. Qual é que seria uma prova disso? O túmulo lá de Tutankhamon estava todo selado antes que entrassem. Então não tinha como alguém do externo entrar lá dentro.
Então, se na hora que abriram aquele túmulo, achassem lá dentro alguma coisa tipo isso, um chip de computador, um smartphone, um computador... cortando o som. Qualquer coisa de tecnologia... É muito arcade. Opa. Se a gente, qualquer coisa de tecnologia lá dentro, um chip de computador, só um chip. Vocês estão escutando ou tá cortando também? Tá escutando. Tá escutando. Eu tô escutando. Para mim cortou. Francesco, repete, me desculpa. Cortou Tá. para mim aqui. Então, túmulo lá de Tutankhamon na Vale dos Reis. Eles acharam totalmente selado, tá? Eles abriram, ninguém tinha entrado antes. Pois não. Se eles tivessem entrado lá dentro e achado só um chip de computador, não precisa um computador inteiro, tá? Só um chip. Uma peça. Um celular de computador. Isso seria uma prova inconfutável que tinha alguma civilização lá super tecnológica. A gente não sabe se é alienígena ou se, sei lá, que precede o ser humano. Mas seria uma prova inconfutável, entende? Isso é uma evidência. Eu dei um exemplo. Queria te fazer uma pergunta. Deixa eu responder o Francesco, depois eu quero perguntar algumas coisas também. Eu dei Nossa, a pergunta é a seguinte: você citou o Henri Lacarte. Lacarte, sim. Isso, que é um filósofo. E eu queria saber o seguinte: você comentou no finalzinho que tem uma linha de trabalho do DI com o embasamento do pensamento, embasado pelo pensamento teórico do Lakatos. Eu queria saber o seguinte: você perguntou para a gente o que é evidência. Não tem, beleza, então não tem. Você perguntou para a gente o que é evidência. O DI está em busca de quais evidências de vida fora da Terra para dizer que participou da criação ou desenvolvimento de espécies aqui no planeta Terra. Qual é a linha de pesquisa que o DI tem? Olha, não tem nenhuma, obviamente. O DI tem poucas linhas de pesquisa. Não, mas o que vocês querem que eu responda? Vocês sabem qual é o status epistemológico do DI? Não, eu gostei da honestidade. Não tem. O que nós estamos dizendo para vocês é que dentro da epistemologia do que é possível na investigação dos seres orgânicos aqui da Terra, hoje, do presente, né? Como o neodarwinismo também faz isso. Dentro da paleontologia, ou seja, os restos fósseis, dentro da questão que eu citei no debate da ufologia, que é muito importante ressaltar e temos que respeitar, porque são pessoas que fazem há 80 anos um trabalho muito sério e que hoje está sendo reconhecido de diversas maneiras diferentes. Vocês estão me ouvindo? Antônio? Ouvindo, pode falar. Antônio? Pode falar. O matemático que eu estava tentando responder para ele saiu ou está aí? Não, matemático está aí. Está do seu lado. Então, assim, é claro que não há essa linha de pesquisa. São especulações que nós pretendemos, eu pretendo, pelo menos, que isso no futuro, não sou eu que vou fazer isso. Eu pretendo que as próximas gerações vão para essas investigações. Eu espero que se faça. A investigação acadêmica de vida fora da Terra, que é da astrobiologia, a antiga exobiologia, ela é para outros caminhos, por outros meios, né? Se quer descobrir vida microbiana, né? Ou então planetas análogos à Terra, né? Que podem ter evidências por espectrometria de biologia nativa, que a gente possa detectar à distância. A gente não vai descobrir isso por muitas e muitas gerações, né? Se nós sobrevivermos a esse século agora, talvez daqui a 50 gerações nós possamos explorar o espaço na medida que vocês estão querendo, se a tecnologia chegar lá. São perguntas que estão abertas. A ciência tem tantas perguntas em aberto que não vão poder ser respondidas, e nós estamos chegando num funil cada vez mais próximo de que essas grandes perguntas cosmológicas elas vão ser respondidas apenas pela especulação, e às vezes pela especulação matemática. Mas o que essa especulação, Antônio, desculpa te cortar, influencia de que a TDI seja uma ciência, ou tem algum método científico, cara? O que isso corrobora? Não tem. O limite epistemológico é igual ao do evolucionismo. Não. Igual do evolucionismo. Claro que é. Claro que não. Você faz inferências abdutivas. Não. O primeiro ponto que eu comentei com você, Antônio, inclusive que você esquivou assim pela tangente, é que se nós tivéssemos um material objetivamente que não tem nenhum fator que nós encontramos na Terra, esse é o primeiro ponto central. Claro, mas levar para o laboratório, deixa eu terminar, só um minutinho, deixa eu só ser objetivo, só um minuto. Claro. Porque a primeira coisa que eu falei, mas o pessoal vai investigar. Exato, vai investigar para verificar se aquela criatura, aquela entidade, aquele objeto, eu nem falei de criatura,
aquele objeto não tem uma origem possível na história do planeta Terra. Esse é o elemento central da discussão do método científico. É algo inédito, né? Exato. Eu acho dentro desse ser que eu trouxe para lá uma habilidade de um código que nem está na questão do que a gente sabe sobre biologia, química, física, na entidade viva. Por exemplo, no Alien, que você deu de exemplo, além desse exemplo, eu falei, se tiver uma placa escrita nos objetos, que o rabisco não tem nada a ver com nenhuma civilização da Terra, e a placa for de um material diferente de qualquer coisa que tem na tabela periódica, a gente começa a pensar na possibilidade de vir de fora. Por enquanto, tudo que a gente acha está aqui no planeta. Esse é o problema, entendeu? Então, assim, mas isso não é verdade, Glaucio. Tem um caso, inclusive, aqui no Brasil. Antônio, a minha colocação... Antônio, a minha colocação é igual do Glaucio. É igual a do Glaucio, é igual. Eu só vou colocar uma coisa a mais, tá? É igual, é a mesma. A resposta vai ser claro, pois não. Eu ia comentar contigo, assim, sobre o Alien, por exemplo, que tu falou que a gente acha aqui, mesmo que você disse que haja muita diferença, não poderia garantir que era de fora da Terra. Só que você sabe que aqui na Terra a gente tem uma atmosfera, a gente tem certos componentes químicos que, por exemplo, se tu não tivesse considerando que este ser tivesse vindo de um planeta exatamente igual à Terra, você não iria encontrar um sistema bioquímico mesmo. Porque vocês mesmo do DI dizem que as coisas foram feitas para aquele ambiente, correto? Se ele vivia em um outro ambiente, portanto, o funcionamento biológico dele é diferente. Sim, é diferente. Exemplo, concentração de oxigênio no cérebro, relação do sangue com a hemoglobina, e com outros vários fatores, grossura da pele, interação com radiação solar diferente. Isótopos radioativos. Isótopos, oxigênio. Então, Antônio, eu diria assim, que se encontrasse um corpo, cara, enquanto químico aqui, eu não sei se tem um planeta igual ao da Terra, mas eu acho que seria muito fácil de nós conseguir, olha, dizer, não é da Terra, ele não se criou. Me convenceria que é um alienígena, convenceria o Glaucio, convenceria o Hércules, tudo isso. Mas o que acontece na história da ciência que a gente vê comumente? É tratado como anomalia. Não, mas é tratado como anomalia. Não, e é deixado na gaveta. Não, problema do argumento. Conspiração, não, aqui não. Peraí, galera. Ô, galera, peraí. A conspiração é foda, né? Não é argumento. Antônio, mas isso não tem toda a cara de... Calma aí, gente. Eu não vou participar, galera, porque vocês fazem... Não, rapidinho, eu vou ter que sair, que eu vou ter que sair agora, porque eu tô trabalhando aqui no meu canal. Vocês fazem 3, 4 perguntas e eu não tô conseguindo responder. Não, rapidinho, só vou falar aqui que eu vou ter que sair agora, que eu tô trabalhando aqui no meu canal. Antônio, eu coloquei aí o meu contato no chat, depois me chama no WhatsApp, tá bom? E vou visitar teu site, viu? Obrigado. É um blog ou é um canal? É um canal do YouTube, a gente fala de paleontologia com humor. Então você vai aprender bastante coisa lá. Espero, né? Claro. Vou visitar sim. Tá bom, valeu. Iremos. Abraço, gente. Valeu, tudo de bom. Prazer, Rodrigo. Prazer é todo meu. Tchau. Valeu. Glaucio, tem um caso, eu vou responder o Glaucio, depois o Hércules, depois vocês podem fazer outras perguntas. É a mesma questão mesmo do Hércules. Né? Tá. Glaucio, tem um caso muito interessante que aconteceu aqui no Brasil mesmo, em 1957. Não sei se você conhece. Lá na praia de Toinhas, em Ubatuba, houve a explosão de um desses OVNIs, desses UFOs, como você quiser chamar, UAPs, né, que hoje as discussões estão mudando, estão mudando de nome, mas houve a explosão. Testemunhas viram um objeto desse voando em baixa altitude, muito luminoso de dia, e houve a explosão desse OVNI e os restos caíram no oceano. Alguns restos de ligas metálicas foram resgatadas. Isso, depois vocês estudem o caso. Não adianta eu ficar reduzindo o caso aqui com um debate de boca, mas tem muitos detalhes. Foram feitas muitas análises do material das ligas metálicas que foram encontradas. Boa parte do material que foi coletado por um navio e depois passado por um navio americano que atracou na mesma semana. A gente tem uma teoria da conspiração sobre isso, mas é claro que é só teoria da conspiração. Mas a gente não sabe o que foi coletado no oceano. O que a gente sabe é que existem fragmentos e fragmentos até na mão de civis, norte-americanos e até de brasileiros aqui desse OVNI. E o que mostraram essas análises dessas ligas? É claro que tudo isso é muito controverso, tem controvérsia para tudo. Mas boa parte dessas análises, na época, e as mais recentes, mostram que esse tipo de liga metálica que foi analisado, não existia a pureza dela e a tecnologia para produzir, não existia na época em que esse OVNI caiu em 57. E a pureza dos metais dessa liga, ela é uma pureza que dificilmente você consegue encontrar na natureza, a não ser manipulada. Então, assim, é um exemplo de material que poderia ser considerado alienígena, é um caso muito bem documentado, brasileiro, inclusive. Existem casos internacionais... É documentado, mas tem controvérsia.
Tem controvérsia? É claro que é controverso, porque tudo é controverso nesse escopo de coisas. E vai ser A sempre Liga Metálica podia ser controversa também. É a mesma história, mas é a mesma assim, história do OVNI tem várias evidências desse tipo. Do Roswell. Não, mas várias esse evidências metal desse ele é de tipo. magnésio, tá? Magnésio. Esse caso aí era magnésio. Sim, Isso. mas existem várias evidências desse tipo Um metal raro, ao redor da história. Antônio, isso você considera como evidência, cara? Qual é o planeta mais próximo que tu acha que tem vida? Sim, você Elege aí vai qual fazer aquele planeta mais argumento da próximo. distância galáctica, de ser impossível. Mas eu quero saber como que um OVNI desse, que viaja tanto tempo assim, uma distância tão grande assim, chega aqui na Terra e ele cai. Simplesmente ele cai. Ou então ele é derrubado por caças americanos. Como é que isso ocorre, cara? Pode ocorrer. Eu posso responder. Não, é porque as naves ficam assim, igual o Nicolas fala. Eu queria ouvir a resposta do Antônio. Não, ele acrescenta também na sua resposta baseado em que a sua resposta é feita. Também. Como assim, baseado em quê? Ah, sim, claro. Vamos falar qualquer coisa e beleza, né? Mas é baseado em que você vai falar. Mas, vamos parar com essa coisa. Eu não estou falando qualquer coisa. Nós estamos num debate oral aqui, uma coisa informal. É como eu disse naqueles outros, é informal isso daqui. Não adianta vocês quererem que eu resuma responde aí, material. Responde o Rodrigo e coloca as bases da tua resposta também. Isso aqui é uma conversa. Bom, Humanista, eu já vou te responder. Deixa eu responder o Hércules. Beleza. Mas foi o magnésio. Glaucio, existem muitos desses exemplos pelo mundo, ok? São acadêmicos? Parte do material analisado foi analisado em ambientes acadêmicos. Outra parte não. Tanto é que as anomalias elas permanecem ocultas na ciência. O Thomas Kuhn fala disso, né? A crise paradigmática ela ocorre exatamente porque chega um ponto em que existem tantas anomalias e o ambiente social histórico se transforma que as explicações convencionais tradicionais já não se satisfazem mais. Há uma pressão na academia para que haja uma mudança na ciência normal. Mas aí sumiu aquela tal controvérsia que você citou no início da sua fala. Controvérsia é muito pueril, é uma argumentação pueril, porque você tem um escopo bem estabelecido e quando vem uma história, ou várias, como você citou, que tem controvérsia, você não pode pegar partes essenciais daqui e desprezar como se nunca tivesse existido para encaixar o resto. Eu não estou dizendo que você está fazendo isso, eu estou dizendo que não se pode fazer isso. Sim, não se pode. O que se tem que fazer é que, quando resolver as controvérsias, o Glaucio citou o caso que você citou, dizendo que depois de algumas controvérsias descobriu que era magnésio. Foi o Ministério inclusive foi o Ministério da... não descobriu que era magnésio, não. Então, Antônio, essa mesma o Departamento Nacional de Proteção Mineral, inclusive, na época, acho que foi em 24 de... Eu lembro que foi no dia do aniversário do meu pai, 24 de setembro, e aí ele comentava disso. Foi em 64, não tinha nascido, mas meu pai já... E a análise espectrográfica revelou que era o magnésio em alta concentração e não tinha nenhum outro elemento. Na época, inclusive, tem banhistas que eles pegaram, tal, não sei o quê, mas, assim, isso não responde para a gente que essa galera veio aqui modificar nosso DNA e conduzir a história da humanidade, entendeu? Para isso é um salto gigante. E outra, a gente não sabe se a gente só sabe que caiu um bagulho de magnésio. Agora, pode ser que seja? Pode ser, mas esse ponto de transição ainda não é o suficiente, entendeu? Se a coisa fosse alienígena no sentido assim, aí a gente começa, peraí, vamos saber o que é. E é isso. Mas é isso que eu estou falando. Mas aí entram outros elementos, Glaucio. Por exemplo, a questão que eu estava falando para vocês, da informação genética. Para mim, se você vê um código que ele é arbitrário, que ele é construído como uma linguagem, na base, na raiz... a lógica foi pro caralho. Na raiz dos sistemas orgânicos, e aí o próprio descobridor da molécula do DNA vai falar isso, que a única explicação é que uma situação alienígena constrói isso. Por que eu não posso inferir isso? Se até baseado em que você diz que é arbitrário? Não é completamente arbitrário. É uma inferência histórica, como qualquer outra que vocês estão fazendo do evolucionismo. Não é um código completamente arbitrário. Comigo, no sentido de que, epistemologicamente, vocês podem dizer que é uma anomalia. Claro que é uma anomalia. Quando a gente fala de evolução, a gente tem evidências, cara. A gente tem evidências. Isso aí a gente não tem evidência nenhuma. Mas vocês têm evidência porque existe uma tradição. Vocês têm muitas evidências porque existe uma tradição de pesquisa de 150 anos, mais até.
Vocês não podem comparar. Mas você disse que tinha 80 anos de pesquisa aí da ufologia. E qual é a evidência? Nunca foi permitida entrar na academia. Tem, por exemplo, tem criacionismo mais de 2.000 anos aí, criacionismo bíblico rolando aí na... Mas peraí... porque há erros de método, entendeu? Por exemplo, esse caso do OVNI mesmo que você demonstra alguns erros de método. Por exemplo, você afirmou categoricamente que pessoas guardaram objetos e isso se ocultou, sendo que esses objetos eles se espalharam por aí. E a resposta que foi dada do Ministério foi objetivamente que ela era de magnésio. De magnésio. Tem os registros, se você for pesquisar, você encontra, gente, esse caso aí. Então, assim, isso eu te perguntei com relação a evidências fora da Terra, que foi também o que o Hércules falou. Se a gente começar a investigar um ser lá e ele não tiver essa correlação de ambiente, se ele não tiver uma pressão de 1 para 1 de atmosfera, ele explode ou ele tem uma pressão baixa. Mas eu queria responder esse argumento. Eu queria responder esse argumento também. Mas Glaucio, só curtinho, só para acabar de responder a última coisa que você falou, tá? A epistemologia da ufologia é essa, infelizmente. Eu não posso chegar... gritar para os céus, olha, alienígenas, venham aqui e me deem um pedaço da sua nave, numa circunstância controlada de laboratório, documentada. Você entende isso? Cara, a ufologia estuda o bagulho cair do céu. Olha como salto é por isso que não tem falhas. Mas não há maneira de ser de outro jeito. Não, é falha do seu método científico. Porque assim, caiu um bagulho lá e bateu. Você já está falando que é um alien que veio do espaço, que não sei o que, e você quer chamar ele, e ufologia significa isso. Você está errando até, inclusive, qual a função da ufologia. Mas não é baseado só nisso que a gente afirma que são aliens que vêm de outros planetas. Não, baseado em essa função da ufologia. Olha o seu erro. O seu erro para a gente falar. É a mesma coisa que eu falar que química estuda a condição da matéria sem alterar as moléculas, sabe? Eu já estou alterando a função da química. Não é a mesma coisa, Glaucio. Exato, é por isso que está cometendo um erro quando você fala que a ufologia é especificamente do alien. É isso que você está afirmando. Você vai falar que não eu não disse que a ufologia é acadêmica. Isso, tá vendo? Já me precavi. Tem elementos que são acadêmicos. Não. Você falou aliens venham do céu. Ufologia não é isso. Um objeto voador não identificado é um objeto voador não identificado. E beleza. E tem um trabalho sério sobre isso. Não reduzam a esses espantalhos. Isso é uma sigla que foi usada. O AP não é extraterrestre. Não, gente. Não, mas é claro que não, porque são siglas neutras que são utilizadas para a base de pesquisa e divulgação. Tem muitas teorias, tem viagem no tempo, tem um monte de coisa que eu nem vou entrar aqui. Antônio. O que eu quero dizer para vocês... Antônio. Deixa eu responder. É porque, olha, já tem uns 10 perguntas que me fizeram que eu não consegui responder. Vamos fazer uma live produtiva. Deixa eu responder se já foram feitas. Rapidinho. Vamos fazer uma live produtiva, depois a gente faz outras lives. Deixa eu responder as perguntas que já foram feitas. Deixa eu falar uma coisa, cara, nesse aspecto que você está falando aí, cara. É uma coisa que me chamou a atenção no teu debate com o Quilmento, inclusive eu até conversei com o Rodrigo antes mesmo dele fazer o react, e eu realmente achei que não, que algumas pessoas disseram, foi um massacre. Eu acho que não. Eu acho que você é um cara inteligente, você é um cara que expõe seus argumentos, apesar de eu não acreditar em nada nessas coisas que você acredita, mas você é um cara que expõe as coisas com uma certa coerência, tá? Aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que você disse que você acredita no DI, né, no design inteligente, e você é ateu. Tá? E um dos aspectos assim, do debate que eu notei é que você concilia o DI com a evolução. Você acha assim, eu não sei se você assistiu aquele filme Prometheus, que chega um ser extraterrestre aqui na Terra e ele toma um certo líquido lá e dissolve e dá o start para a molécula de DNA para começar a evolução, para chegar no... Assim, e eu concordo com você. Naquele filme ele não sabia onde ia chegar, não sabia dos desastres naturais, não teria controle sobre terremotos, sobre maremotos, nada. Mas a questão a gente não pode ir fazer um redúcio ad infinito, né? A gente não pode dizer assim, e quem construiu esse ET era também um ser inteligente. E quem construiu esse ser inteligente era outro ser inteligente. Aí a minha pergunta para você, bem objetiva, eu fui abrir um link existiu inicialmente no universo, na criação do universo, ou foi feito como por um DI, né? Ou surgiu por causas naturais o primeiro inteligente, a primeira consciência, a primeira de todas, que conseguiu fazer que chegou até mandar
uma nave para cá, ou mandar um sinal, ou uma viagem no tempo, seja lá o que for. Mas esse primeiro ser, essa primeira consciência, na sua concepção, como é que surgiu essa primeira consciência, esse primeiro ser? Não, só existem duas hipóteses. Aqui, tá, só existem duas hipóteses. Ou foi um Deus, um ser consciente, com vontade, e conceitualmente, a definição de um ser que não foi criado, que existiu por si, e criou o primeiro DNA, ou a primeira molécula, ou a primeira vida, tá? Conceitualmente, por definição, isso é um Deus. Ou então surgiu por meios naturais. Aí, assim, o que eu não consigo entender, que eu não consigo conciliar na tua argumentação é, você diz que acredita no DI e você diz que é ateu. Se você acredita no DI, necessariamente precisaria desse ser inicial, né, para criar os outros. Para criar, você fala do DNA. O DNA é uma sequência. Mas esse inicial, a primeira consciência do universo, a primeira consciência, como foi que surgiu? Ok. Gedir, eu já anotei aqui, eu volto. Deixa eu só responder as perguntas que foram feitas antes. Tem umas 4, 5 perguntas antes, tá? Tá, eu estou ouvindo, eu só vou pegar uma água aqui. Ok. Hércules, foi aquela pergunta do Glaucio, da evidência. Poderia ser com... Assim, Glaucio, tem conjuntos e conjuntos de evidência. A gente não chega... A maior parte da ufologia faz a inferência de que seja uma civilização extraterrestre. Não só uma, várias, inclusive. Né? Mas essa inferência, ela é um conjunto de dados. Se a gente for discutir aqui, a gente fica daqui até o ano que vem. É muita coisa. Então, assim, mas não há nenhum. É esse que é o problema. Por isso que você não consegue citar um, porque infelizmente eles não existem. Entendeu? Na antropologia a gente não tem... Não, na antropologia a gente não tem um detalhe de uma civilização que veio de fora daqui fazer as coisas. Todas as evidências que a gente tem são terrestres, extremamente terrestres. Então não dá para você mentir descaradamente dizendo que tem um monte de coisa, que tem tanta coisa que não pode falar. Isso aí não dá. Não posso falar, eu não disse isso, mas eu não disse. Galera, olha, já começou a ficar uma coisa de espantalho. Não dá. Calma. Espantalho da sua parte. Há várias evidências. Calma. Defina espantalho, por favor. Define espantalho, por favor. É inimigo do Batman. Espantalho é quando você pega o argumento da pessoa, cria uma versão mais fraca, distorcida, para combater ela. Eu não falei nada disso. É o que ele está fazendo com o que eu falei. Entendeu? Ele está fazendo espantalho do que eu falei e depois está me acusando. Entendeu? É isso que ele está fazendo. Errado, espantalho quando você tem um argumento. Calma, gente. Calma, um de cada vez, gente. Um de cada vez, por favor. Assim, calma, por favor, calma. É assim, não tem nome, gente, isso é pseudagem. Não há uma evidência de que há uma civilização. Não, peraí, deixa eu comentar isso. Deixa eu só comentar isso. Aí você calma. Vamos ver. Eu quero falar uma coisa. Deixa eu falar calma, vamos. Monista, o que aconteceu naquelas outras lives completamente ridículas que eu participei? Faziam não, isso não é ridículo. É ridículo você afirmar que uma civilização... Calma. E você falar que quando eu falo isso, eu estou falando um absurdo e que eu estou sendo ridículo. Calma, a estratégia de acabar com o debate. Cara, você está querendo acabar com o debate para quê? Está tão interessante. Eu não quero acabar com o debate. Eu não quero acabar com o debate. Eu não tenho culpa que você traz um evidente. Não, eu respondi para você. Tá nervoso, cara. Traz um elemento fraco, fica na sua. As pessoas estão Não, deixa eu terminar. Não vou. Agora não vou ficar. Agora, desculpa. Não, vou ficar na minha porque você fala mentira. O pessoal não pode aceitar. Calma. Quer acabar com o debate por quê? Porque percebeu que falou besteira? Não dá, desse jeito não dá. Deixa eu só terminar. Eu só ia falar um detalhe. Não há evidência nenhuma. Eu tenho que falar isso porque você vai continuar com mentira. Não há. Gente, isso é verdade. Depois você responde a próxima. Isso aí a gente... Boa sorte pra vocês. Boa sorte não. Ué, o que foi? Responde o próximo. Glaucio, deixa o cara responder. Tem condição, cara. Ué, mas deixa eu comentar. Eu já vou respeito o teu colega. Teu colega fez pergunta. Fez pergunta. Não é questão de raiva. Você que está no meio da conversa também é o seguinte. Eu só comentei que não há evidência, beleza? Não há evidência. Só isso que eu quero falar e vou fechar o microfone e continuar. Não, mas sua declaração não significa nada. Não há evidência na antropologia. Ponto. Vou continuar. Já falou 200 vezes, todo mundo já ouviu, Glaucio, pelo amor de Deus. Declaração não é nada. Pode falar declaração não. Você está fazendo exatamente. Você está fazendo espantalho, meu irmão. Meu irmão, então, essa história de fazer espantalho, não há evidências. Declaração não é nada. Tudo se resume em falácia no argumento dele, cara. Tem calma. Tudo se resume em falácia. Tem calma. Ele que quer fugir, ele quer usar isso como estratégia para fugir do debate. Mas deixa você não, Glaucio, você não pode ficar com raiva. Gente, eu estou falando com ele, meu irmão.
Diedir, estou falando com ele. Fica na sua, quando voltar em você, você fala. Não, cara. Eu não fico na minha, não. Calma, eu estou falando, eu estava perguntando, você se intrometeu na pergunta do Hércules. Calma. Deixa ele terminar. Deixa ele falar. Eu já falei, não há evidência. Só isso que eu falei. Só isso que eu ia falar. Não há evidência. Isso não é uma alegação, um fato científico. Vamos conversar na boa. Vamos seguir aqui. Vamos ouvir aqui o Antônio. Mesmo que a gente não concorde em nada com ele, deixa ele falar, vamos ouvir. Depois a gente responde, de boa. Antônio, pode responder aí, mas seja um pouco mais sucinto também nas suas respostas. Você está um tempão gastando tempo só com a resposta ali do Hércules, respondendo o Hércules, você ainda não tocou no meu ponto ainda. Como é que você vai chegar, vai progredir em alguma coisa, se você fica dando tantas voltas, e aí o pessoal fica cansado de ouvir você falando tanto tempo, e aí o pessoal quer interferir. Tem muita gente aqui na live para falar, cara. Eu sei, entendeu? Cara, mas eu não estou dando volta. Vocês estão fazendo 50 perguntas e não estão abrindo para eu responder uma de cada vez. E aí depois, quando eu respondo uma pergunta, ficam fazendo ofensas, ficam fazendo espantalhos. Antônio, eu vou te dar uma dica, assim, cara. Eu vou te dar uma série, pessoal, assim, eu vou te dar uma dica. É um que eu gosto, assim, na academia, a gente aprende muito. Seu objetivo, que nem eu te fiz a pergunta. Se, por exemplo, aquele Mas eu estou sendo o mais objetivo que eu posso, Hércules. São assuntos aí tu me diz assim, então só me diz assim, por que não daria, mesmo ele tendo todo um sistema diferente, mostrando que participou de todo um envoltório, ou seja, de um planeta diferente, e como não daria, pelo mínimo, para sugerir? Se não entrar em conspiração. Se for conspiração, não precisa me responder. É aquela tua pergunta sobre a fisiologia e a morfologia dos seres terrestres. Do corpo, porque tu sabe que o ambiente... Não digo única, não digo única, mas tem uma interação com o ambiente. Né? Claro. Sim, essa objeção ela é muito feita. Mas aí é que tá. Se você considera a premissa de que não houve colonização da Terra por outros sistemas planetários, aí você vai dizer, olha, a vida na Terra pode ser completamente de todas as outras vidas que existem no universo. Evolutivamente, se a gente considerar o neodarwinismo como uma verdade universal, a gente vai concluir que provavelmente os extraterrestres, com algumas pequenas convergências evolutivas, que são bem basais, eles vão provavelmente construir muito diferente. Não é isso que a evolução fala. Me desculpa. Mas a evolução não fala isso, o meio. Olha, lembra? Peraí, cara, a evolução diz que o meio. A evolução diz que o meio interfere, portanto, tu não tem todas as possibilidades possíveis, cara. Qual parte mas tu não é isso que eu tô entende? tentando te responder, calma. Mas o que você acha que eu falei do neodarwinismo? Repete, porque eu acho que você me entendeu errado. Que a premissa, que a evolução exclui premissa de que não existe vida no planeta. Pelo amor de Deus, né, mano? Não, eu não falei isso, não. Peraí, galera, deixa Antônio, seja objetivo. Seja objetivo. Composição diferente, biologia diferente, tudo diferente. Seja objetivo, responde, cara. Não enrola. Eu não perguntei de Darwin, cara. Eu perguntei de Darwin. Seja objetivo e me responda por que a questão biológica não poderia ser daqui se tu achasse. Foda-se Darwin, ninguém liga pra evolução. Responde isso, porra. Reformula a tua pergunta. Por que não pode ser daqui? Como assim? Assim, por exemplo, olha pra te ver, Porque, por exemplo, tu encontra um organismo biológico. Aí tu pensa, todas as possibilidades. Daí tu vai fazer análise química, certo? A análise química mostra, tem elementos que mostrou que interagiu, por exemplo, durante 40 anos com a atmosfera redutora. Um exemplo simples, tá? Não precisa usar esse. Só tô dando exemplo para te entender a subjeção. Ou seja, daí tu pensa, a coloração, a cor, indica que ele interagiu com níveis de radiação 10 vezes maiores. Sim, exemplo, ou seja, um outro sol. Mas aí, caso você encontre tudo isso em um ser aqui na Terra, e ele não tenha nenhum clado, e seja totalmente objetivo e não se quadra nem coisa de evolução, claro, que a gente entra no escopo de todas as possibilidades são possíveis, que nem vocês colocam, que a metodologia não pode afirmar. Mas, quando você encontra isso, Antônio, no mínimo, você pode sugerir. É aí que tá. A ciência se faz assim. Pode sim. Você pode fazer essa inferência. O que eu disse para você é que, academicamente, universalmente, globalmente, isso não seria reconhecido, essa única anomalia não seria reconhecida como definitiva prova de vida fora da Terra. Isso tem acontecido sistematicamente, com evidência. Peraí, deixa eu dar um exemplo para você, Hércules. Vai lá, Hércules. Vai lá. Nós, na astrobiologia, eu já dei curso de astrobiologia na Federal aqui. E uma das coisas... Não é por isso, não. É porque eu fiz curso, fiz especial, enfim. Vai lá.
Na astrobiologia, né, quando há detecção de sinais de vida fora da Terra, químicos, principalmente em atmosfera, em rochas, em amostras de sondas, né, muitas amostras já deram positivo. Por que é que a vida não foi reconhecida como vida fora da Terra ainda na academia? Porque existe um limite conservativo, que é, se há uma explicação terrestre, bioquímica ou exóstica, deixa eu terminar, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Não, Antônio, não é isso que tu tá falando, mano. Eu não vou deixar o pessoal da astrobiologia. O pessoal da astrobiologia não afirma isso que tu tá afirmando. A gente não tem bioassinaturas que indiquem que seria exatamente um ser biológico complexo. Existem, porque... Meu Deus, cara. Por que é que não é reconhecido? Pega um artigo. Deixa eu falar. Pega o artigo. Deixa eu falar, você tá errado. Por que não é reconhecido? Pega o Porque artigo, há um porra. conservadorismo. Meu Deus do céu. Há um conservadorismo de que se houver uma explicação bioquímica natural para aquela configuração, se houver uma possibilidade, uma via bioquímica naturalística que não enseje origem de vida extraterrestre, essa evidência não vai ser admitida. Isso não quer dizer que aquela bioassinatura não era extraterrestre de fato. Ela pode ter sido extraterrestre de fato. O pessoal está toda hora procurando isso. Há um limite conservativo. Que não era. Eu posso te dar exemplos. Não está afirmando isso. Qual planeta foi detectada a bioassinatura? Não entendi. Vou passar um link para vocês. Um minuto aí, peraí. Vídeo ativo. Eu posso responder para a pergunta do Hércules? Não falei que ele era liso e irritante? Tá, eu posso responder a pergunta do Hércules. Assim, tem algumas características bioquímicas dos seres vivos que são comuns em todos os seres vivos, desde ser humano até a ameba, que os cientistas gostam de falar da ameba, né? Até o procarionte. Por exemplo, código de DNA, por exemplo, quiralidade. Então, o que aconteceria se a gente achasse um micro-organismo unicelular que tem um código genético um pouco diferente do código universal? Bom, ainda não seria uma prova de uma vida alienígena, porque ainda poderia ser... Não, peraí. Não, eu tô em uma coisa bem mais simples. Ainda poderia ser algum organismo que vem lá de um antepassado que existia lá mais ou menos na época do Luca, só que não descende do Luca, entende? Só que o que aconteceria... Exatamente. O que aconteceria se a gente achasse um ser multicelular que tem características bioquímicas diferentes? Por exemplo, tem uma quiralidade diferente, ou, sei lá, usa amônia no lugar de água como solvente, ou não tem os mesmos nucleotídeos que a gente tem no DNA, tem aminoácidos diferentes nas próprias proteínas. Bom, isso seria uma prova cabal que é o ser alienígena. Por quê? Porque como é que surge do nada um ser complexo, multicelular, que tem toda uma bioquímica diferente, sem nada ali atrás na árvore da vida, entende? Isso seria uma prova cabal que é aquele ser alienígena, entende? Exatamente. E, inclusive, a astrobiologia está procurando por vida fora da Terra. Isso, é pior também. Procurando vida fora da Terra. Ai, meu Deus do céu. Não, e sabe que um dos casos... 3 horas para responder tudo caso isso. Bem famoso aí, que é o do Varginha, né? Que tá todo mundo falando. O Birajara tá louco no caso. Não entendi. Você fez outra pergunta, Shaolin? Desculpa. Eu tô aqui. Não, então, não sei se você chegou a observar sobre o caso Varginha, que teve lá o resto humano, o resto e tal, e o Birajara, ele tá desmentindo o assunto, né? O que você acha? Há muito tempo que o Birajara escreveu um livro desmentindo o assunto. Exatamente. Né? Você sabe que ele sofreu um atentado junto com o Vitório, né? Atiraram no carro deles na estrada, eles tiveram um acidente. Por causa disso, né? Por causa disso? A gente não sabe. Inclusive, ele foi ameaçado de vários processos. Existem várias testemunhas que disseram que os pesquisadores originais do caso foram ameaçados pelos militares. É claro que tudo isso é a nível de teoria da conspiração, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas se ele escreveu um livro desmentindo, os colegas dele, que estavam ao lado dele durante a pesquisa, durante os anos de pesquisa, eles afirmam, notoriamente, que ele fez isso porque estava com medo, e que foi pedido para que ele fizesse isso. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas o imbróglio é esse.
Agora, deixa eu responder as perguntas do Hércules, as perguntas anteriores, e do Humani. O Humani também fez uma pergunta importante. Antônio, só para te deixar um ponto legal aqui, ó. Eu não sou resistente à vida fora da Terra. Inclusive, eu gosto muito do assunto, só que, para tratar de um assunto que nem vocês querem chamar de acadêmico, a gente tem que ser pé no chão, né, cara? A gente tem que pegar os resultados, ver as coisas que tem e analisar. Não adianta eu pegar umas hipóteses da minha cabeça e jogar. Pois é. Só que assim, cara... Trazer material, assim, eu não vou negar. Eu não vou negar a realidade e a ciência para ficar doidura e ter pirotécnico na atmosfera. E eu também não posso negar a ciência da antropologia, que prova que não há evidência nenhuma de nenhuma sociedade externa nossa, e só porque, para te agradar, falar o contrário e você fingir que não falou isso. Não dá, entendeu? E aí depois se sentir ofendido por causa disso. Nós não temos evidência. Só isso que eu queria dizer quando você achou que eu estou pulando demais. Você afirmou que são muitas, só que eu falei, então fala uma. Ah, mas são muitas. Então, são muitas. Uma o quê? Uma o quê? Você pediu uma e eu te dei uma. Uma evidência que uma civilização externa nossa, da nossa humanidade, uma evidência qualquer que uma civilização externa... Eu te disse o quê? Se você é da antropologia, você vai entender que a epistemologia da antropologia é completamente a epistemologia da biologia, que é completamente da física. A epistemologia da ufologia é muito complicada. É a mesma coisa que eu exigi de um astrônomo, que ele me mostra um pedaço do buraco negro, da matéria do buraco negro. Erro metodológico seu. Não tem como. No estado de metodologia que nós temos. A argumentação dele é que se achar uma evidência, ninguém vai aceitar. Isso que está dizendo. Então, essa base é falsa, Antônio, porque a epistemologia... eu não tenho culpa da sua limitação, esse é um problema, e você se sente ofendido com isso, não se sinta. A epistemologia, que já tem gente ouvindo, é importante explicar o certo. A epistemologia... certo, em ciência, pelo amor de Deus. Paul Farabi, tem Thomas Kuhn, tem Karl Popper... Paul Farabi é fantástico. Vamos falar de Farabi? Eu desconstruí tudo agora. É esse o ponto central, onde as diversas metodologias, elas não estão se atrapalhando, porque elas são anárquicas, como ele diria. Elas estão se ajudando com isso. Se atrapalhando. Não, você falou aqui que estão muito complexas, muito distantes, e nós não conseguimos se unir. Pô, eu acho que você precisa estudar o pluralismo. Você vai fazer espantalho, você fala um negócio e depois você volta. Não entendeu nada do que o Farabi disse. Segundo você, não se atrapalham. O Iago tá aí, não tá? O Iago, tô vendo ele aqui, eu acho que é o Iago, é o Iago o nome dele, né? Que faz filosofia? Isso, Iago tá aí. Iago tá aí. Bom, depois, enfim. Pluralismo epistêmico não é nada disso. Quem foi que falou que eu disse que as diferentes epistemologias se conflitam? Eu não falei nada disso. Eu falei que hoje... isso, só que você tenta negar o que acabou de falar. Não, eu não falei nada. Mas e elas não são iguais, elas são limitantes. Eu falei que existem diferentes epistemologias. Você quer voltar o vídeo para fazer um react da sua própria fala? Porque se precisar... Pois faça, porque eu não disse nada. E você falando que são métodos diferentes, se você parasse de gritar, quem sabe você conseguisse ouvir o que eu estou falando. Eu falei, depende. Depende do que você está falando da evolução humana. Comigo e com seus colegas. Se eu puder terminar de falar, eu paro de gritar. Agora, se você quer ficar me interrompendo com truques, eu tenho que desmantelar o truque, não faz sentido nenhum, Antônio. Antônio, o que você está falando não faz sentido nenhum. Porque como você está falando em Espera aí, você está todo mundo calar a boca, espere seu momento, beleza? Você está falando de pluralismo epistêmico.